Você daí tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Sim, exato. Alguém que vai fazer franquia, o que ele perde em relação assim, em relação a uma loja própria ou uma franquia, o que ele perde e o que ele ganha? Primeira coisa que eu gosto de exercitar muito para tomar uma decisão se aquele negócio é franqueável ou não. Perfeito. Primeiro é checagem de margens, se é possível alimentar toda a cadeia. Se cabe. Tá, se cabe, porque essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Que margem eu tenho para eu ficar alinhado com precificação de mercado, preço final de consumidor, porque muitos negócios não param de pé com franquia. Ótimo. Nem todo negócio é franqueável. Não são. E se ele não possuir margem, é a primeira coisa, tá? Então, depois que eu passo pela análise da margem, eu vou para um segundo ponto, que é qual é o grau de dificuldade de operação. Porque tem operação que é quase impossível de se outorgar a um franqueado. Não que ele não tenha competência, mas o custo para transmitir o know-how daquela operação pode tornar inviável a operação. Então esses são os pontos que eu considero assim os mais importantes, tá? Dentro dessa a primeira análise que eu diria, né? E claro, é muito importante deixar claro que o franqueado opera mais leve do ponto de vista tributário. Porque ele é uma simples. O que equivale a dizer? Ele opera no simples. Então isso se viabiliza muitos negócios que não param de pé numa loja própria filial, mas que é inversamente proporcional no momento que você avalia como franquia, porque os custos de existir são infinitamente menores. Deixa eu pegar um parênteses aqui, sim, exato. O que você está falando é de uma profundidade imensa. Eu vou tentar traduzir para quem está começando. Ele usou um pouquinho de termos técnicos. No Brasil, a parte tributária é um desafio. Não é fácil. Um tributarista não conhece toda a lei tributária porque ontem apareceram várias novas leis tributárias e cada estado cria o seu, cada cidade cria o seu, o governo federal... Além da carga, né? Além da carga tributária, que não tem ninguém assim lá no governo pensando assim, não, está muito alta, vamos maneirar. Não, ninguém pensa. É uma máquina, às vezes, autofágica que não está preocupado com o resultado final. Então, quem tem que se preocupar com isso é o próprio empresário. Olha o que o Semenzato disse. No Brasil existem vários regimes fiscais. Uma empresa grande, por exemplo, ela pode ser uma limitada de lucro presumido, mas daqui a pouco ela cresce tanto que ela vai precisar ser enquadrada em lucro real. E as cargas tributárias vão subindo cada vez mais. Uma determinada operação pode ser que não seja mais viável na mão de um franqueador, mas na mão de um franqueado seria por quê? Porque ele pode ser uma empresa no regime fiscal super simples, que tem uma tributação menor. Percebeu? Inclusive, os encargos trabalhistas também diminuem no caso do simples. É só o fundo de garantia, não tem INSS, o GPS. É uma cascata, né? Isso por si só, Flávio, explica o porquê de tantas franquias no Brasil. Perfeito. E por que a gente, brasileiro, se adaptou bastante com o modelo de franquia. Por essa leveza na operação, principalmente quando esse franqueado não escala muito. Claro que vai chegar um momento que ele se torna um multifranqueado, ele passa a ter 20 operações, 40 operações, ele vai estourar o simples, obviamente, e ele vai cair na carga tributária maior. Mas até lá ele já tem volume. Ele já tem musculatura. Musculatura para suportar a carga tributária que vem pela frente.